Oi, meus amores, tudo bem? Então, hoje eu vou ter um relato bem interessante. Esse relato quem me conta é uma moça chamada Anne. Isso aconteceu com ela no ano de 2006. Ela disse que foi um momento muito ruim que ela teve que passar, porque ela passou momentos de pavor, puro pavor. Ela tinha recém tirado a carteira de motorista dela e tinha comprado um carro. E isso tinha deixado ela muito, muito feliz. Porque ela conseguia agora, né? Viajar sozinha, conseguia visitar amigos, conseguia fazer coisas que ela antes não podia fazer. E em um determinado final de semana, uma amiga dela de uma cidade vizinha pediu para ela entrar em contato, que ela queria conversar com ela. E então as duas conversando chegaram num momento de acordo que ela iria naquele final de semana visitar a amiga, pois os pais da amiga, né, não estariam em casa. Nessa época ela tinha lá pelas casas dos 25 anos de idade. E assim ela fez. Era um final de semana lindo, um dia ensolarado, né? Tudo apontando para um final de semana super divertido que as duas poderiam ter, já que os pais da amiga dela tinham viajado e elas poderiam ficar em casa, curtir, beber, conversar, trocar ideia, tomar banho de banheira, correr pelos campos de milho e principalmente, né, ficarem juntas, já que as duas não se viam há muito tempo. E assim ela foi, seguindo viagem. E a viagem estava tudo tranquila, ela ouvindo música, feliz, né? Aquele dia bem lindo. E era uma cidade vizinha, levava alguns quilômetros de distância. E no meio do caminho ela parou num posto de gasolina porque sentiu fome. E também para abastecer o carro, porque ela disse que o carro já estava ficando com pouca gasolina. E no que ela parou, né? Ela observou que no outro lado da rua tinha uma estrada de chão e na entradinha da estrada tinha um homem alto, robusto, cabelos escuros. Ele vestia uma camiseta preta e calça jeans. E ele estava numa caminhonete preta. E ele desceu da caminhonete e ficou olhando muito para ela. Mas ela não se importou muito. Continuou caminhando. Antes de chegar até a loja de conveniência do posto, ele estava do lado dela. E ele perguntou para ela se ela não era dali, porque ele percebeu que a placa dela não era daquele lugar. Aí ela disse que estava de viagem. Aí ele perguntou para ela que ele também disse que ela também estava de viagem. E se ela sabia de algum lugar divertido para si naquele lugar, ou se tivesse algum lugar de indicação que ela pudesse dar para ele. Aí ela disse: Não, eu não conheço nada aqui na área. Ah, você é muito linda. Você não aceita jantar comigo hoje? Ou talvez você não quer ir ao cinema comigo? Aí ela disse que ficou olhando para ele muito parada e se arrepiou toda, sentiu uma sensação muito ruim, como se algo tivesse dando um alerta. Aí ela disse que ela não podia, que ela tinha que seguir viagem. E ele disse: Mas vamos, fica aqui comigo. Vamos comemorar juntos. Eu também estou de viagem, estou de passagem. Ela disse: Não, muito obrigada. E entrou para a loja de conveniência rápido. Na loja de conveniência, ela entrou no banheiro e ficou por um tempo porque ela viu que ele seguiu ela. E depois de um tempo, ela saiu, de uns 10 minutos mais ou menos. Ela saiu do banheiro e ele ainda estava na loja de conveniência. E ficava olhando para ela muito fixamente. E aquilo deixava ela muito, assim, insegura, muito desconfortável, porque ele não tirava os olhos dela. Mas ela continuou procurando umas bebidas, procurando umas coisas e levou um tempo comprando tudo e percebeu que ele saiu da loja de conveniência. E aí ela comprou o que ela tinha que comprar, abasteceu o carro e quando ela foi entrar no carro, ela olhou tudo ao redor e ela não viu mais a caminhonete dele. Então ela ficou aliviada, porque ela percebeu que o homem tinha seguido viagem. Mas mesmo assim ela estava com medo, né? Porque foi uma coisa muito estranha. Um homem que ela nunca viu, convidar ela para sair, convidar ela para ir ao cinema, convidar para ficar com ele. Ela disse que achou uma coisa assim muito esquisita. Mas seguiu a viagem dela. Quando ela pegou a rodovia novamente, após andar aí uns 500 metros, ela viu alguém buzinando muito, 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 muito insistentemente atrás dela. Quando ela olhou, era ele na caminhonete. E ele mandava ela parar. Pedia para ela parar e gritava que ela era linda, ele queria falar com ela, e mandando ela parar e buzinando. E ela disse que aí ela começou a acelerar. Ela disse: Eu fiquei com muito medo, porque o cara ele era muito estranho. Ele tinha um aspecto muito esquisito. E ela seguiu e entrou por uma rua, entrou por outra, e foi entrando várias ruas para tentar despistar ele. E aí ela conseguiu finalmente despistá-lo. E o coração dela batia muito rápido, então ela ligou para a amiga e contou toda a história.
A amiga disse para ela que se ela visse ele de novo, era para ela entrar em contato com a polícia e parar no primeiro posto de polícia que ela encontrasse e desse uma denúncia dessa pessoa se continuasse seguindo ela. E assim ela fez, só que ele não voltou a seguir. Ela viajou, tensa, com muito medo, muito insegura, e chegou finalmente à casa da amiga. Chegando na casa da amiga, ela relatou tudo o que aconteceu e a amiga disse para ela que ele não tinha seguido ela, então isso estava tudo certo. Que de repente era algum tarado, algum louco da região que tinha cismado com ela, mas que era para ela não se importar. E então elas passaram um final de semana maravilhoso, se divertiram muito, foi tudo muito gostoso, ela disse. Apesar de ela ter passado por esse inconveniente que ela não conseguia tirar da cabeça, mas estava tudo bem, graças a Deus. Na segunda-feira, né, pela primeira hora da manhã, ela pegou o carro e voltou para casa. A viagem correu tudo bem e deu tudo certo. Uns anos depois, ela na faculdade, conversando com uma amiga dela, uma amiga que era fascinada por serial killer. A amiga disse que estava investigando casos de serial killers na região e que ela tinha descoberto alguns serial killers que tinham matado algumas mulheres. Então ela disse assim: ah, gozado, né? Você estava pesquisando sobre isso. Me aconteceu algo exatamente no ano de 2006, porque o cara foi preso em 2007, né? Um serial killer que tinha ali na região. E eu passei assim uma situação bem estranha e contou para a amiga rindo. E a amiga pediu a descrição dele todinha, né? E foi investigar todos os serial killers que ela estava estudando na área. E ela, por incrível que pareça, descobriu um cara que se chamava James. E ele era um serial killer. E ele batia com todas as características que ela tinha dado. E que essa pessoa tinha matado mais de 40 mulheres. Na área, ele abordava elas no caminho da estrada. E ele tinha tinha uma caminhonete preta. E ele matava, estuprava e matava as mulheres. Era um assassino em série. Quando ela descobriu isso, ela percebeu apavoradamente que o que ela tinha enfrentado naquele dia, a pessoa que tinha abordado ela naquele momento, aquele homem em questão que estava na caminhonete preta, era o homem que era o serial killer. Ela tinha sido abordada por ele, ele ia pegar ela e ia matá-la, com certeza. Então ela conta esse relato com muito pavor, porque ela disse que desde então ela nunca mais parou mais com a loja de conveniência durante viagens. Ela continua viajando, mas não para mais assim em lugares estranhos. E aconselha todas as mulheres quando viajarem sozinha não pararem em lugares diferentes e também se for para abastecer o carro, só abasteça e saia. Não fica perdendo tempo e nem conversando com ninguém, porque muitas vezes a gente quer ser gentil e a nossa gentileza pode levar a alguma coisa mais drástica. Ela poderia ter morrido nesse dia. E por ela ter sentido, né, uma coisa tão ruim, um arrepio que percorreu o corpo dela e um aviso, como se algo estivesse apitando, fez com que ela se livrasse desse homem. Mas ela poderia não estar mais aí para contar a história. Ela disse que esse relato ela contou porque ela acredita que pode ajudar algumas mulheres que, como ela, gostam de viajar sozinha e muitas vezes são inocentes e caem na conversa de qualquer safado sem vergonha. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato e que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Eu achei ele muito interessante, porque ele, além de ser um relato meio que complicado, diferente, ele também é um relato que ela faz alertas a nós mulheres. Beijo da Bruxa de Salem. E não esqueçam, né? Mandem seus relatos, que eu estou recebendo muitos relatos interessantes, para me poder estar contando para vocês, como eu contei agora, o relato da minha amiga Anne. Um beijo bem grandão.